Seja muito bem-vindo ao nosso evangelho de hoje. Sexta-feira é dia de evangelho no lar, então hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 4, é um capítulo extenso, o item ressurreição e reencarnação. Esse item ele é bem extenso, a gente vai para a parte 3 hoje. Já falamos sobre a parte 1, a parte 2. Hoje é a 3 e a semana que vem tem a parte 4 para a gente finalizar. Então, vamos ver o que está falando nesse tema? Primeiro, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de fazer o evangelho na nossa casa. Pedimos aos mentores da nossa casa, aos mentores individuais de cada um de nós, os nossos familiares, que se façam presente nesse momento, iluminando o nosso lar, enchendo ele de paz, de amor, de equilíbrio, e que as palavras do evangelho de hoje possam preencher o nosso coração com fé e esperança. Que assim seja, graças a Deus. Então, a terceira parte de ressurreição e reencarnação. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho do apóstolo Paulo, poderia ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não acontece com essa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: João Batista é o Elias que já veio. Nessa frase não há sentido figurado, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência que significam essas palavras, se na ocasião em que Jesus as pronunciou, João Batista ainda vivia? Ele mesmo as explica dizendo: se querem compreender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Sendo João Batista o próprio Elias reencarnado, Jesus refere-se à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo espírito em duas encarnações distintas. Até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência. Nessa passagem, Jesus refere-se à violência da lei de Moisés, que determinava o extermínio dos infiéis para que os hebreus ganhassem a terra prometida, verdadeiro paraíso para eles. Pelo ensinamento de Jesus, o reino de Deus não é propriedade de um único povo, mas a herança de todos que amem a Deus e ao próximo. Assim, Jesus estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e pela brandura, e não mais pela violência. Depois, Jesus acrescenta: que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Essas palavras foram muitas vezes repetidas por Jesus, pois ele sabia que nem todos tinham condições de compreender que João Batista era Elias reencarnado. O conhecimento espiritual naquela época ainda era muito pequeno e somente alguns podiam compreender certas verdades. Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus. Vocês habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Está em Isaías 26, versículo 19. Essa passagem do profeta Isaías, aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é também muito clara em relação à sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver. E isso só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, pois ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento viverão de novo como a necessidade que o espírito possui de reencarnar,
o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza ao espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações. Vou parar por aqui e a gente termina esse item na semana que vem. Mas já dá pra gente conversar um pouquinho sobre ele, né? Então aqui a gente vê que as palavras estão... Aqui esse texto ele tem um trecho da Bíblia e uma explicação. Então, se a gente for em Mateus capítulo 12, capítulo 11, versículo 12 a 15, a gente vai encontrar uma passagem. Se a gente for em Isaías capítulo 26, versículo 19, a gente também encontra outra passagem desses pontos que nós falamos. E daí a gente vai ver que lá na época de Jesus, quando foi escrito a Bíblia, né, já tinha essas informações sobre a reencarnação, né? Então Jesus já falava que as pessoas renasceriam, né? Que não ficaria para sempre na mesma posição, né? Que o sofrimento não era eterno, que a gente teria uma possibilidade de renascer e refazer a nossa história. Então, se a gente for lá na Bíblia, a gente já vê esses ensinamentos do Cristo. E a gente vê que esses ensinamentos não foi a doutrina espírita que trouxe, né? O Kardec, ele elucidou pra gente, foi quando os espíritos vieram como Consolador prometido. Para quê? Para nos revigorar a fé em Cristo, né? Revigorar esse sentimento de que nós somos responsáveis pela nossa história, pela nossa evolução, e que Deus é bom e justo com todos, que dá oportunidade para todos nós evoluirmos. Então ninguém vai sofrer para sempre, não existe céu, não existe inferno, não existe espíritos privilegiados. Vem aqui mostrar que Deus criou todos nós simples e ignorantes, ou seja, pessoas que com pouco ou quase nada de conhecimento, tanto conhecimento intelectual quanto conhecimento moral, e nos dá a possibilidade de evoluir. Se a gente olhar, nós éramos como crianças que vão evoluindo. Então, quando a gente tem um bebê, o bebê não sabe nada, e ele vai crescendo, vai evoluindo, vai aprendendo várias coisas até se tornar um ser independente. E é isso que Deus fez conosco, né? Criou cada um de nós sempre igual, e nós temos a oportunidade de crescer, de aprender a cada reencarnação. A gente nunca vai voltar para trás. Ou a gente estaciona, ou a gente aprende um pouco mais. Então, aqui nessas duas passagens, tanto em Mateus quanto em Isaías, a gente vê as palavras do Cristo falando da reencarnação, que é um momento que ele já falava antes e o Espiritismo veio somente reforçar as palavras dele. Então, esse capítulo, né, em si, ele se baseia muito nos ensinamentos do Cristo para mostrar a diferença da ressurreição e da reencarnação. Que ressurreição eles utilizavam como a palavra que era usada na época, porque o povo acreditava, né? Mas tinham povos que ainda não acreditavam nisso, e Jesus veio nos mostrar. Aprenda, evolua, você pode fazer essa diferença na sua vida, na sua história. Então, esse capítulo ele vem nos mostrar isso. É bem interessante. O finalzinho dele vai mostrar mais os trechinhos que a gente encontra na Bíblia para reforçar aquilo que o Evangelho nos mostra. Porque eu não sei se você sabia, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem os trechos da Bíblia, tem vários trechos da Bíblia e tem uma explicação para esses trechos, para deixar mais claro qual o nosso papel aqui na Terra, o que nós temos que fazer, qual é o ensinamento que o Cristo deixou naquele trecho que a gente pode entender no nosso dia a dia e colocar em prática. Né? Ele vem elucidar para a gente, através do Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras do Cristo. O Evangelho é a parte moral da doutrina, é o que nos mostra que a gente tem que melhorar a cada instante, que Deus dá possibilidade para todos nós. E esses ensinamentos, eles foram passados e precisam ser diariamente relembrados. Nós temos que relembrar a todo instante que nós não estamos aqui de passagem, que cada um de nós tem uma missão
única, cada um de nós, e não são missões grandes de salvar o planeta. É simplesmente olhar para dentro de nós, cuidarmos de nós, porque a partir desse momento que a gente se cuida, a gente cuida de todos que estão ao nosso redor e esse planeta vai melhorar cada vez mais. E isso que Cristo veio nos mostrar através da importância da reencarnação que ele já falava há mais de 2000 anos. Então que a gente possa colocar em prática diariamente a paz, a caridade e como ele fala aqui, ele veio aperfeiçoar a lei de Moisés, porque por Moisés o reino dos céus, o reino de Deus seria somente de um povo, que era o povo hebreu que ele seguia, né? Ele comandava. Então Jesus veio falar que não é de um único povo, que o reino de Deus é de todos, que Deus ama a todos indistintamente. Então ele veio mostrar a importância da lei do amor e da caridade para a evolução das pessoas, para a evolução da humanidade. Então, acho que é isso. Bonito, né, gente? Eu gosto muito dessa parte. Elucida muito os ensinamentos do Cristo. É importante para a gente sempre relembrar a cada instante na nossa vida. E quando a gente tem alguma dificuldade dentro do nosso lar, com as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, a gente vai sempre lembrar que nada na nossa vida acontece por acaso, que a reencarnação é que vem fazer a gente evoluir, a gente está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas que vão nos ajudar a melhorar sempre. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus e toda a espiritualidade pelas palavras do Evangelho de hoje, que nós possamos sempre colocar no nosso coração essas palavras, mas principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. A responsabilidade de cuidarmos do ambiente onde nós estamos, cuidarmos de nós mesmos e das pessoas que estão ao nosso redor, com amor, com carinho e com respeito. Pedimos, Pai, e toda espiritualidade amiga que envolva o lar de cada um de nós, envolvendo todas as pessoas que moram conosco, com amor, com paz, com equilíbrio. Que no nosso lar, somente as energias de tranquilidade, de esperança, de fé, de harmonia, de amor se façam presentes. Aquelas que maltratam o nosso coração, aquelas que nos deixam tristes, que elas possam ser retiradas. Que nós possamos, Pai, aonde estivermos, sentirmos esse amor de Deus nos nossos corações. E que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, que estão aqui, que já partiram para o mundo espiritual, envolva o nosso ambiente de trabalho, os nossos amigos, todas as pessoas que nós conhecemos e principalmente, Pai, aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que nós possamos perdoá-los e aceitá-los e eles possam também nos perdoar e nos aceitar. Que esse amor envolva esse bairro que acolhe cada um de nós, envolva também o ambiente de trabalho de cada um de nós. Pedimos também que envolva todos os nossos familiares que estão aqui pertinho ou que estão longe. Que todas as pessoas possam sentir esse amor de Deus nos seus corações, envolvendo o lar de cada um. Que esse amor, Pai, envolva a cidade onde nós moramos, o estado onde nós moramos, o país onde nós moramos, o planeta onde nós moramos. Que todos possam sentir esse amor de Deus, envolvendo seus corações, fortalecendo a fé e a esperança. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos os governantes, que eles possam olhar o seu povo com carinho e com respeito. Envolva todos os locais onde existe guerra, que a paz se faça presente. Envolva todos aqueles que passam fome e sede, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Envolva todos aqueles que se sentem só, que passam por crise de ansiedade, de pânico, de desespero e muitas vezes pensam em tirar a própria vida. Que eles encontrem o equilíbrio. Que a equipe espiritual possa auxiliar cada um para que a fé e a esperança possa renascer no coração de cada uma dessas pessoas. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros e nos seus lares. Que eles possam receber essas energias de amor e que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. Que envolva também os seus familiares com muita luz e muita paz. Que essa luz envolva todos os profissionais da saúde,
que eles recebam essas energias de amor e carinho. Pedimos também, Pai, que envolvam todos aqueles que partiram ou que irão partir no dia de hoje de volta ao mundo espiritual. Que eles sejam recebidos pela equipe de Maria e seus familiares sejam consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todo esse planeta, Pai. E nós agradecemos. Agradecemos pelos aprendizados. Agradecemos pelo amor que temos ao nosso lado, das pessoas que nós amamos. Agradecemos por ter um teto, por ter comida na nossa mesa. Agradecemos, pois estamos vivos, Pai. Agradecemos ao Teu amor, ao Teu carinho e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus e toda a espiritualidade que esteve conosco hoje no nosso Evangelho. Que eles possam envolver cada um de nós nessa semana com muito amor, muita paz, muita harmonia. E lembrando que toda sexta-feira é dia de fazer Evangelho no Lar, é o dia que nós nos encontramos aqui para fortalecer com amor, com fé e esperança a nossa casa e todos os nossos familiares. Então, assim, agradecemos cada um de vocês e na próxima sexta-feira temos Evangelho novamente e amanhã voltamos com a leitura do livro Desafios Diários de Joana de Ângeles. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.